nosso sistema solar, Plutão, tá? É o limite, tá? Do nosso sistema solar com, teoricamente, outro sistema, outra galáxia, né? Tipo, dentro da nossa galáxia e do nosso sistema solar, Plutão é o limite, tá? Você passou Plutão, teoricamente, você tá em outra galáxia, você tá em outro sistema solar, tá? Quando a gente fala disso, a gente tá falando de Nibiru, tá? Na astrologia pleiadiana e galáctica, o nosso sistema solar, ele contém 12 planetas. Nós contemos a energia arquetipal de inconsciente coletivo de quarta dimensão emanada pelos 12 planetas, tá? Retomando, quais são os 12 planetas do ponto de vista da astrologia pleiadiana, que é a astrologia de quinta dimensão? Então, vamos lá. Mercúrio, Vênus, Marte. Entre Marte e Júpiter tem o cinturão de asteroides, que era o planeta antigamente conhecido como Tiamat. Júpiter, Saturno, Urano. Entre Saturno e Urano tem Quiron, tá? Netuno, Plutão, Nibiru e a Terra. Quando a gente fala de Plutão, a gente fala de um limite de inconsciente que a gente não conhece. Quando a gente fala de Escorpião, que é regido por Plutão, nós estamos falando de um inconsciente dentro da gente, que é a nossa maior profundeza, que está abaixo do inconsciente coletivo que tem dentro da gente, que é a nossa estruturação de ânima e ânimos. Sabe aquela coisa que tem dentro da gente que a gente nem sabe? E eu já acessei isso numa meditação. E isso está literalmente dentro de um ponto no nosso coração que a gente chama de espaço sagrado do coração. E dentro de você, mas é justamente através dessa coisa densa e preta que tem dentro de você que você vai fazer a transmutação que Plutão e esse salto quântico para a quinta dimensão requer de você. Isso é o que eu fiz. Isso foi a minha noite escura da alma. Ninguém precisa entrar no processo de noite escura da alma, não, gente, tá? Não tô falando isso, tá? Mas isso é o que eu fiz em algum momento da minha vida. E isso é o que eu acessei numa meditação, que eu brinco com vocês que eu não sabia nem que existia 50 tons de preto. Existe 50 tons de preto dentro da gente, dentro do nosso coração. Como Plutão, ele é essa energia que a gente realmente desconhece e ele tá na beira de um outro, fazendo o limite do nosso sistema solar, tá? Com a galáxia e com o outro sistema solar, que é Sirius, tá? E depois de Plutão vem Nibiru, que de fato é a nossa parte do inconsciente coletivo mais dark, que tá na quarta dimensão. É aquela coisa assim, sabe? Tipo, gente, pensa, o que você seria capaz de fazer se ninguém tivesse te vendo? O buraco é mais embaixo. É a nossa mais... Nibiru, em quarta dimensão, é a nossa mais pura maldade da humanidade. E é a nossa mais pura maldade dentro da gente. Gente, todo mundo tem maldade dentro de si. Não tem como negar isso. Não tem como negar isso. Todo mundo tem uma maldade dentro de si. Quando a gente nega uma parte da nossa alma. E aí a gente adoece. Quando a gente enxerga a nossa sombra e consegue identificar qual é a nossa maior maldade, que nós somos maior capaz de fazer. E, gente, eu não tô falando aqui nem de roubar nem de matar, porque isso é o mínimo, é o básico. É o básico do ser humano. Roubar e matar. É o básico. É o básico de maldade do ser humano. Tá? Tô falando, né? Nem todo mundo aqui tem essa questão de matar e roubar, né? Essa maldade. Mas pensa dentro de você qual que é a sua maior maldade que você é capaz de fazer. Quando eu acessei isso dentro de mim, eu chorei muito, porque eu tive claramente a visão da capacidade da minha maldade, desse meu dark, que é o Nibiru, que é o Nibiru dentro do nosso mapa astrológico, porque tá muito oculto, e a gente só consegue acessar essa parte através do código de luz, que é o glifo de Ares, porque é o iniciador, é o fogo transmutador cardinal, e a gente só consegue se sentir livre quando a gente acessa a nossa camada mais dark de dentro do nosso coração. Então, quando a gente fala aqui, né, quando a gente fala da dualidade, a gente tem a lei do livre-arbítrio aqui. O planeta Terra é regido pela lei do livre-arbítrio. E você que tá aí me assistindo, e a gente escolheu estar aqui. Por quê? Porque a gente escolheu acessar a nossa maior maldade dentro do espaço mais negro do nosso coração. Porque é através desse acesso que a nossa alma ela consegue finalmente ancorar a quinta dimensão aqui. E a gente começa a viver novos valores dentro do planeta Terra. E aí a gente começa a enxergar as outras pessoas de uma forma completamente diferente. E aí vem aquela famosa frase, pertença ao planeta, como é que é? Saiba de tal coisa, mas não pertence a tal coisa, né? Enfim, é uma frase tipo assim, sabe? Então, gente,
vocês vão acessar o lado dark de vocês, sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É necessário a gente fazer isso, porque através desse processo... E aqui, gente, eu não tô nem falando do que você fez em vidas passadas. Eu não tô falando de vida passada de terceira dimensão, não. O buraco é mais em cima, é quinta dimensão. É um fragmento da tua alma que é dark e que foi dark em algum momento. Percebem? Quando a gente coloca Nibiru dentro de uma leitura de mapa astrológico, a gente consegue entender de onde vem aquela força destrutiva do tipo Darth Vader. A gente consegue entender de onde vem aquela força destrutiva que a gente vê muito nos filmes, né? Nos vilões, aquela coisa, né? E que nós já tivemos isso em algum momento da nossa existência enquanto alma nessa galáxia de Via Láctea. Percebem? Só que enquanto a gente não solta isso, a gente fica dando volta em volta do próprio rabo. A gente fica na frequência de terceira dimensão do arquétipo de touro.